Quando puder, vocês podem ver, tá? Pode dar. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em que nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois santo és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Oremos nesse momento. Glorioso Senhor, glorioso Deus, somos-te gratos, Senhor Jesus, pela oportunidade que temos neste momento de estar em tua presença e de poder, Senhor, render-lhe culto ao Senhor, Pai. Obrigada, Pai, pois é um privilégio para nós ter esse livre acesso a Ti e a certeza, Pai, de que o Senhor está inclinando os Teus ouvidos a nós. Te peço, Senhor, por esta noite, por este momento de culto, de louvor e adoração ao Senhor, que tudo que seja feito aqui seja para a Tua honra
e para a tua glória, Senhor Jesus. Que os nossos corações estejam atentos à tua palavra e que o teu Santo Espírito esta noite venha nos ensinar, nos mostrar, ó Pai, o que devemos aprender nesta noite através da tua palavra. Que cada irmão que está em sua casa, em seu lar, também possa estar rendendo a Ti a sua adoração, ó Deus querido. Cuida de cada irmão, Pai. Faça-se presente, Deus, na casa de todos eles. E recebe, Senhor, o nosso louvor e a nossa adoração. Sê conosco. E é isso que eu te oro no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Vamos, Jorge. Som. A graça e a paz, meus irmãos, em nome de Jesus Cristo. É com alegria, meus irmãos, que damos início a mais um culto de celebração. Não é? Os domingos passados nós fizemos o culto não aqui na igreja, porque a nossa cidade estava em lockdown, então nós não pudemos vir na igreja. Mas hoje voltamos com os cultos de domingo aqui, sendo transmitidos aqui na igreja. E vale informar, meus irmãos, que a igreja ela não está aberta, a igreja ela está fechada. Nós estamos aqui com a equipe de louvor, acho que parte dela, e com um dos nossos irmãos que cuida da transmissão. Mas nós estamos tendo todos os cuidados necessários, e isso é uma questão de informar para a igreja, para que a igreja tenha consciência disso, que todos os cuidados têm sido tomados aqui para que nós possamos transmitir esse culto para você, tá bom? Nós estamos, meus irmãos, em clima de festa, porque ontem nós tivemos o nosso batismo aqui, meus irmãos, onde foram batizadas 6 irmãs, e é motivo de alegria, não é? Nós, da Primeira Igreja Batista aqui de Extremóis, nós ficamos muito felizes pelas vidas aqui que se batizaram, pelas famílias, meu Deus, pelas famílias também, meus irmãos, que em obediência a Deus, ensinaram os seus filhos, né, a obedecer às ordenanças deixadas por Cristo. E é motivo da igreja ficar feliz com isso. Nesse momento eu quero fazer uma leitura bíblica com você, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na sua casa. O salmo é o salmo de número 25, do versículo 1 ao versículo 8. E como eu tenho sempre comentado aqui em todas as lives possíveis, que nós venhamos, meus irmãos, continuar o exercício da fé, não permitindo ou deixando, meus irmãos, que o comodismo ou o esfriamento venha habitar em nós. E um dos motivos para combater isso, meus irmãos, é o exercício da fé. Pegue sua Bíblia, não perca esse costume, não deixe o comodismo tomar conta de você. Não é porque estamos em casa que não devemos ter os mesmos costumes que quando estamos na igreja, até porque a igreja, meus irmãos, não é a parede ou a instituição. Igreja são todos aqueles que são salvos pelo sangue do Cordeiro. E se você é salvo pelo sangue do Cordeiro, você é igreja. Então eu peço a você, pegue sua Bíblia, abra sua Bíblia e vamos ler o salmo de número 25. Já abriu aí? Como eu sempre digo, você abre aí, tá certo? Dá o legal assim na live, nos comentários, né? Não tenho como eu ver, mas vou ler aqui agora. Salmo de número 25, versículo do 1 ao versículo 8, diz assim a minha tradução. Senhor, eu elevo a minha alma a Ti. Meu Deus, eu confio em Ti. Que eu não me frustre, porque meus inimigos não triunfem sobre mim. Que nenhum dos que esperam em Ti venham a se frustrar. Fiquem frustrados os que sem causa procedem de forma traiçoeira. Senhor, faz-me saber Teus caminhos, ensina-me Tuas veredas. Guia-me na Tua verdade e ensina-me, pois Tu és o Deus da minha salvação, em Ti coloco a minha esperança o dia todo. Senhor, lembra-te da Tua compaixão e da Tua bondade, porque são eternas. Não te lembras do pecado da minha mocidade, nem das minhas transgressões, mas o Senhor, lembra-te de mim, segundo a Tua misericórdia, por causa da Tua bondade. O Senhor é bom e justo, por isso ensina o caminho aos pecadores. Amém, meus irmãos? Nesse momento eu quero fazer um momento de oração, e nós temos muito o que pedir, muito o que orar, e principalmente muito ao que agradecer. Nós queremos, meus irmãos, orar por todos os irmãos da igreja, aqueles que estão enfermos, aqueles que não estão. Tem irmãos, meus irmãos da nossa congregação, que estavam com sintomas de coronavírus, outros que testaram positivo para coronavírus, alguns com familiares doentes.
Temos o Marcos, que é o tio de Renato, o irmão do pastor Robson, também que está ali doente no hospital. Tem o João Pedro, o filho de Sandra e de André. Também temos a mãe de Geilson e tantos outros irmãos que agora não me vêm à memória. Irmãos que estão doentes. E o nosso papel, meus irmãos, como igreja, é orar pelos nossos irmãos. Tá bom? Então eu quero orar por esses irmãos. Quero também, meus irmãos, orar por todas as famílias, certo? E por todos, meus irmãos, os profissionais da saúde, que são pessoas que estão nos hospitais aí, enfrentando, lutando contra esse coronavírus, e pedimos que o Senhor os abençoe e os proteja. Então eu quero convocar você a orar, de pé, de joelho ou sentado, assim como desejar. Vamos clamar a Deus nesse momento, amém? Oremos, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus. Deus, obrigado pela tua bondade, Senhor Deus. Obrigado porque nós podemos ver e sentir, Deus, que o Senhor é bom em nossas vidas. Queremos clamar a Ti, Deus, pelos nossos irmãos, Deus, que estão doentes, que estão enfermos, Pai. Que eu possa chegar com a Tua mão poderosa, com o Teu poder miraculoso e poder trazer a cura, Deus. Meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa o Teu povo com saúde, Deus. Que os nossos irmãos possam ficar curados de qualquer tipo de enfermidade, que seja coronavírus ou não. Mas que o Senhor possa abençoar as famílias com cura e com proteção. Meu Deus, pedimos também por todas as famílias, Deus. Nós bem sabemos que nessa época de quarentena, muitas famílias estão em crise, com problemas conjugais, e pedimos que o Senhor ponha a Tua mão poderosa, Deus, para que as famílias se preservem cada dia mais, não venham se acabar, mas que elas venham ser fortalecidas e renovadas pelo poder do Teu amor. Pedimos também, Deus, pelos profissionais da saúde, todos esses profissionais que estão aí dia e noite lutando, se esforçando para combater esse vírus, Deus. Fortaleça, meu Deus, essas pessoas e os protege. Abençoa todas as igrejas que professam o Teu nome como Senhor e Salvador, protegendo, abençoando e cuidando, Deus. Essa é a nossa oração. Nós pedimos a Ti em nome de Jesus Cristo, e quem crê, diz amém. Amém, meus irmãos? Vou chamar a Sueli do grupo de louvor e quero convidar você não está aqui, mas haja como se estivesse. Levante, erga sua mão, adore a Deus, porque o Deus que habita em você continua habitando na sua casa. Amém? Graça e paz, meus irmãos que estão em casa assistindo a nossa transmissão deste culto. Como o Jorge falou, levanta do sofá, vamos adorar o Senhor, vamos cantar Ele com fervor, com alegria, pois Deus se alegra, né, com a nossa adoração. Então, que você em casa possa estar juntamente conosco cantando alegremente. Vamos lá. A canção é Grande Deus. Conosco.
Deus poderoso, Deus que nos ama. Graças a Deus, glória a Deus. Deus seja louvado em nossas vidas. Nós conversei com as irmãs, com Beth, na verdade, do Brilho Celeste, para escolher algumas músicas para a gente cantar aqui hoje. Já que as irmãs não estão presentes, não podem vir, nossa igreja está fechada, não podemos vê-las cantar, adorar juntamente com elas. E nós vamos cantar 2 louvores ao Senhor, que as irmãs são do repertório das irmãs do Brilho Celeste. Então, eu espero que elas, especialmente, estejam em casa louvando conosco. Elas conhecem bem a canção. E se você também sabe a canção, louve em casa, adore ao Senhor, porque Ele é grande, Ele é maravilhoso e Ele é digno da nossa adoração. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Com esplendor de um rei, com majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz, e as trevas vão fugir, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Por gerações Ele é, o tempo está em suas mãos, o começo e o fim, o começo e o fim. Três se formam em um, Filho, Espírito e Pai, Cordeiro e Leão, Cordeiro e Leão. Quão grande é o meu Deus,
Aleluia. Deus seja louvado hoje e sempre. Você está em casa, ansioso por alguma situação, talvez um parente doente, talvez uma situação financeira difícil, um casamento que está balançando. E você sente que talvez Deus esteja em silêncio, não esteja. Você sente que Deus está em silêncio, não esteja lhe ouvindo. Mas sabe de uma coisa, irmão? Deus está lhe ouvindo e Ele cuida de você, Ele cuida da sua vida, da sua família. Então descansa, entrega, confia, porque Deus é um Deus perfeito, que não erra e faz tudo no tempo certo, no tempo dele. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze, parece que é o fim. Quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar. Quando as horas do relógio se demoram a passar. Muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. E olha o que Deus diz agora. Olha o que Deus diz para você nesse momento. Presta atenção. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça, o mar posso acalmar. E que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer. E depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti.
creio em ti. Amém. Deus seja louvado, hoje e sempre. Vamos, Jorge. Som, teste. Louvado seja Deus, meus irmãos. O louvor, ele teve essa ideia, né, meus irmãos, pelo motivo de nós não podermos estar aqui com as irmãs do Brilho, de podermos cantar músicas que nos façam lembrar das irmãs, né? E que as irmãs também em casa sintam que não é porque estamos distantes que não lembramos ou não gostamos ou não nos importamos uns com os outros, não é isso? E isso aqui é uma maneira de mostrar para as nossas queridas irmãs que vocês fazem muita falta aqui no culto público. E cantar músicas que outrora são do repertório de vocês é uma maneira de mostrar que nós temos um carinho enorme por vocês e uma saudade, como estava sendo comentado ali nos comentários da live. Em breve nós estaremos todos aqui para glorificar o nome de Jesus. Amém? Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 12, versículo 10 em diante, que é o episódio, meus irmãos, que Jesus cura um homem da mão atrofiada, num sábado. E eu quero falar sobre esse texto com você, e desse texto tirar lições valiosas para as nossas vidas. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento, e é o capítulo 12, do versículo 10 em diante. Aliás, versículo 9, para ser mais específico, até o versículo 15. Vou esperar mais uns segundos para você poder abrir a sua Bíblia. E assim nós podemos, meus irmãos, meditar na palavra revelada de Deus. Amém? Todos abriram aí na sua casa, no seu lar direitinho. Vamos ler? Diz assim a minha tradução. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga deles. E estava ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. E procurando uma razão para acusar Jesus, eles o interrogaram: é permitido curar no sábado? E Jesus disse para eles: quem de vós é o homem? Se tiver uma ovelha no sábado, e ela cair num buraco, não a pegará e a tirará de lá. Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então Jesus disse àquele homem: estende a mão. E ele estendeu, e foi restaurada como a outra. Os fariseus, porém, saindo dali, conspiravam contra ele para o matar. E percebendo isso, Jesus retirou-se dali. Muitos o seguiram, e ele curou a todos. Até aí, meus irmãos, vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, pela tua bondade e pela tua misericórdia. Que tua palavra fique em nosso coração para reflexão e prática, no nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esse texto é muito conhecido. Só um minuto, meus irmãos. Questão de segurança, a gente tem que higienizar, né? Então, vou higienizar aqui, só um minutinho. Pronto. Meus irmãos, esse texto é bastante interessante e bastante debatido quanto à questão do sábado, né? A questão de guardar o sábado, e é uma discussão que até hoje existe sobre a questão de guardar o sábado. O que eu quero falar com você hoje não é nem a questão de guardar o sábado, mas a lição primordial que Jesus deixa aqui no texto. Meus irmãos, a presença do homem da mão atrofiada na sinagoga, no sábado, dá uma ocasião aos fariseus e aos escribas que estavam ali para apresentar uma questão a Jesus como um teste. Jesus entra na sinagoga deles, e ali na sinagoga há um homem com a mão atrofiada. Aí nós não sabemos bem que tipo de deficiência tinha na mão dele, mas provavelmente era algo que a mão não poderia ser usada igual a outra.
E aí, quando Jesus entra, e eles sabiam que Jesus era aquele, Jesus, meus irmãos, já tinha reivindicado ser o Messias. Então, os atos miraculosos, as suas curas, eram conhecidas de todos. E quando ele entra na sinagoga ali, é um momento propício para os fariseus contestá-lo. Porque para os fariseus, Jesus era um violador da lei. Nós bem sabemos que Jesus não era violador da lei, ele era cumpridor da lei. Ele não veio violar a lei, ele veio cumprir a lei. Mas os homens não entenderam para que servia a lei. E por isso eles não entendiam isso. E é triste falar isso, mas até hoje, o ser humano ele é apegado a leis, sem entender para que realmente elas servem. E aqui é um desses casos. A gente sabe, todo mundo sabe, que curar uma pessoa no sábado era lícito, se a pessoa tivesse com a vida em perigo. Então, não era proibido você curar alguém no sábado. Era ilícito se fosse alguém como o homem da mão atrofiada para eles. Porque o homem podia esperar até o outro dia, a sua vida não estava em risco. Mas essas regras, meus irmãos, foram os fariseus que fizeram. E aí, para os fariseus, essa regra do quarto mandamento era que só podia curar no sábado se a pessoa estivesse com a vida em risco, que não é o caso do homem da mão atrofiada. E aqui, meus irmãos, para os fariseus, o homem podia esperar até o domingo para assim receber o milagre. Só, meus irmãos, que esse episódio deixa Jesus indignado. Indignado por quê? Porque, meus irmãos, existia aqui uma escala errada de valores. Existia aqui uma classe de valores muito errada da interpretação daqueles homens. Meus irmãos, é muito comum a gente ver uma escala de valores distorcidas hoje, como havia naquela época. Eles interpretaram a lei de uma forma errada, de uma forma errônea. E isso deixa Jesus indignado com isso. E aí, meus irmãos, Jesus, no meio do texto, ele traz uma espécie de parábola, uma espécie de ilustração. Porque surge a pergunta: Jesus, é lícito curar no sábado? Porque todo mundo já estava adaptado à ideia dos fariseus, à ideia dos religiosos, que não era permitido curar no sábado. E aí surge essa pergunta. Só que Jesus, bastante inteligente, muito mais do que qualquer um, faz a ilustração e fala: qual de vocês, que se tem uma ovelha no sábado, e cai em um buraco, porque ovelha, meus irmãos, era sinal de posses. Então, digamos que uma posse sua entra em colapso no sábado e você tem que fazer algo para... Se você perde alguma finança, alguma posse, você tem que correr para reaver essa posse. E se isso acontecer no sábado, você vai esperar chegar o domingo ou fará no sábado? Jesus fala isso para eles, mas usa a ovelha. E aí eles ficam calados, porque eles, no caso da ovelha, eles iriam lá e resgatariam a ovelha. E aí, Jesus fala para eles. Jesus fala o seguinte, meus irmãos, que eles teriam o desejo e a vontade de tirar uma ovelha de um buraco, porque era uma posse deles. Mas eles evitariam de levantar um homem que estivesse doente ou ferido para ajudá-lo se fosse no sábado. E aí Jesus chega e começa a trazer uma lição aqui, meus irmãos, que é válida tanto para lá como para cá. Tanto no tempo antigo como no tempo atual. No versículo 10, Jesus entra ali e encontra aquele homem. Meus irmãos, Jerônimo, que escreve um dos evangelhos apócrifos, né, que não deve ser levado em consideração, muitos dos seus contextos ali, mas Jerônimo vai dizer que aquele homem era um tipo de pedreiro, que ganhava a vida com construções. Então ele pede a Jesus para curar a sua mão para ficar igual a outra, para que ele não mendigasse o pão, como muitas pessoas faziam. E aí, meus irmãos, o texto, você vai perceber essa questão de lei e de permissão. O sabate, meus irmãos, o sábado era conhecido como sabate. E o sabate era muito valioso na lei. O sabate você vê lá em Êxodo 20, capítulo 8, que diz o seguinte:
Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus, e nele não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que está dentro de tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles. Mas no 7º dia descansou. Portanto, abençoou o sábado o Senhor e o santificou. Então, esse texto do Êxodo, meus irmãos, foi pegue ao pé da letra pelos fariseus de uma forma muito errônea. Nos dias de Jesus, meus irmãos, os rabinos tratavam a guarda do sábado com muita seriedade. Eles criticavam, se você ler esse texto um pouco antes, os discípulos estão passando no sábado por um milharal, e aí, meus irmãos, no milharal eles pegam um milho e rapam o milho com a mão para se alimentar. E eles são criticados pelos fariseus porque fizeram isso. Mas aí, meus irmãos, surge a pergunta que eu quero trazer para a reflexão hoje. É permitido curar no sábado? É permitido quebrar a lei? Qual é mais importante? A lei ou a vida? Qual é o mais importante? Era o homem restaurar a sua saúde ou cumprir a lei e os ritos colocados ali? Essa foi a pergunta feita para Cristo. E a pergunta que eu faço hoje para você: é permitido curar no sábado? É permitido fazer isso? Jesus era um violador da lei ou era um cumpridor dela? Porque a pergunta foi uma pergunta tendenciosa. Porque eles sabiam, Jesus também sabia, que a lei que eles interpretaram era proibido curar no sábado. Mas Jesus mesmo assim faz. E aí surge a pergunta: Jesus é um violador da lei ou um cumpridor da lei? Meus irmãos, Jesus responde afirmando o seguinte: que a vida de um homem vale mais do que a lei do sábado. Jesus responde, meus irmãos, que a lei de Deus existe para promover a vida e não para prejudicar a vida. Jesus ensina aqui, meus irmãos, que a vida de um homem, ela vale muito mais do que uma lei de sábado. Porque a lei de Deus, meus irmãos, ela passou a existir para preservar e promover a vida, e não para danificar a vida. E por que eu estou falando isso hoje? Nós estamos em época de pandemia. E nós interpretamos muitas vezes as leis de forma errada. Tanto a lei do Antigo Testamento, que essa lei ela não foi excluída, digamos assim, ela foi feita para promover a vida, hoje não é diferente. Hoje nós estamos em tempos de discussões sobre a abertura da igreja, por exemplo. Muitas discussões, brigas, debates, muitas pessoas, as opiniões se dividem, uns querem que abra, outros que não. E o que é correto? Existem campanhas para abrir a congregação, e aí surge a dúvida: é permitido curar no sábado? Meus irmãos, a lei que Jesus impõe é para promover a vida. A lei não é mais importante do que a vida. Nós temos que entender que a igreja não é isso aqui. Nós temos que entender que a igreja, meus irmãos, não é esse negócio aqui que a gente chama de púlpito. Nós temos que entender que a igreja não é a placa ou a instituição ou o CNPJ. Isso é a igreja visível. Mas a igreja que realmente importa é a igreja invisível. Ouvi uma mensagem muito interessante da irmã, deixa eu lembrar, Gilmara e Sandra, se não me engano, que estamos há 4 meses sem a igreja ser aberta para o público. Ela foi aberta 2 vezes para o público limitado, que foi na quarta e ontem.
Fora isso, está 4 meses fechada. E a fala das irmãs foi a seguinte, que graças a Deus que a igreja, a nossa congregação pequena, chegou até esse momento sem nenhum caso grave de morte ou de Covid ou de contaminação. Nós conseguimos chegar até o momento sem ter casos graves, sem ter óbitos. Por quê? Porque, meus irmãos, o que vale, em primeiro lugar, é promover a vida. É preservar a vida. Jesus cura no sábado, contrariando aqueles homens, para que eles entendam que a lei de Deus é para promover a vida, não para deteriorar a vida. De igual modo, a igreja, meus irmãos, ela serve para promover a vida, não deteriorar a vida. Se nós abrirmos a igreja, meus irmãos, hoje, por exemplo, e colocar 1000 regras, essas regras nem sempre serão obedecidas. Porque somos desobedientes? Não. Porque eu vejo um irmão e eu quero conversar. Eu quero apertar a mão. Eu quero abraçar porque nós somos irmãos. É um sentimento que é inevitável. Nós temos que entender que a igreja, meus irmãos, não é vir para esse templo aqui, isso é um prédio. Isso aqui pode se transformar um dia numa padaria, num supermercado, sei lá, no que poderia, porque é só um prédio. Isso não é sagrado. Você é que é o sagrado. Aliás, o sagrado habita em você, então você faz parte do sagrado. Não um templo. Não quero dizer que não devemos nos importar ou cuidar do templo, não é isso. Mas nós somos tão apegados a leis e regras e esquecemos de se preocupar com a vida. A religião tem esse problema. Durante toda a história, foi criada a religião para religar o homem a Deus. Em muitos casos, ela faz é separar o homem de Deus. Porque no lugar de promover a vida, ela age para deteriorar a vida. E Jesus surge aqui ensinando isso sobre o sábado. O sábado não existiu para deteriorar a vida. O sábado não existiu ali a regra para que os homens passassem e vissem pessoas morrendo e não estenderam a mão porque era sábado. E é isso que Jesus ensina aqui. Não faz sentido obedecer à lei concedida por Deus, meus irmãos, para favorecer a vida, enquanto você você ajudar alguém à desobediência. Meus irmãos, nós como igreja temos que entender isso. Meus irmãos, a lógica dos fariseus, ela sugeria que o correto seria guardar o sábado em detrimento à vida humana. Para os fariseus e religiosos, para eles ali, a lógica deles era: está doente, fica doente. Amanhã curou, hoje não pode. Porque existe uma lei, existe uma regra. Mas Jesus, meus irmãos, pensa exatamente o oposto. A única forma de guardar o sábado é guardando a vida. A única forma de guardar a lei é guardar a vida. Nós vivemos em tempos, meus irmãos, que nós valorizamos muito as regras, as doutrinas, e não quero dizer que isto é errado, mas não pode, meus irmãos, regras, leis, doutrinas serem maiores do que a preservação da vida. Só existe uma coisa maior que a vida. O que é maior que a vida? Só o amor é maior do que a vida. Fora isso, nada é maior do que a vida. Se você perguntar para um pai ou uma mãe, se você perguntar a um pai que se preciso fosse, para que seu filho vivesse, ele teria que entregar a sua vida, pergunte a um pai se ele não daria a vida para o filho sobreviver. Daria? Daria. Por quê? Porque o amor é maior do que a vida. Mas fora o amor, nada é maior do que a vida. Leis não podem ser maior do que a vida. Regras não podem ser maior do que a vida. Doutrinas não podem ser maior do que a vida.
Porque Deus criou as leis, meus irmãos, para a preservação da vida. E nós, como igreja, temos que entender isso, que a vida humana, ela é maior do que as regras da lei. A lei de Deus, meus irmãos, que Jesus cria, foi para promover a vida. Por exemplo, honrar o teu pai e tua mãe era uma lei de Deus, promover a vida. Não adulterarás é uma lei de Deus, promover a vida. Perdão. Não furtarás é uma lei de Deus, promover a vida. Não falar mentiras, não cobiçarás a mulher ou o homem do próximo. Isso são parte da lei de Deus, que é para preservar a vida. Nenhuma lei dessa, meus irmãos, foi criada por Deus para trazer deterioração à vida, não. E hoje, meus irmãos, nós nos apegamos a tantas regras, doutrinas e leis, que muitas vezes trazem deterioração da vida, e nós, meus irmãos, abraçamos isso. Nós abraçamos isso e esquecemos de preservar a vida. Eu sei, meus irmãos, que eu estou com muita saudade de vir para a igreja normalmente. Sentar ali, botar o projetor, né? Eu ficava ali, vocês lembram? Eu ficava ali, ver o louvor aqui, normal. Brilho Celeste, vem aqui na frente, as irmãs vinham. O dirigente, as irmãs da recepção. Quando tinha dança. Ministério infantil, na hora da palavra ia para trás. Depois a cantina lá fora. Tenho muita saudade de tudo isso, meus irmãos. Muita saudade mesmo. Mas nós seríamos iguais aos fariseus se nós abríssemos a igreja de forma irresponsável. Porque nós não estaríamos preservando a vida. Nós temos irmãos nossos, meus irmãos, que são da condição de risco. Nós temos idosos aqui. Nós temos pessoas com doenças crônicas aqui. Nós temos crianças aqui. Talvez eu não sou tão jovem assim, né? Ou você talvez seja jovem e acha que deve abrir, porque você é forte e é imune, mas tem um outro que não é. Tem aquele que não é. Meus irmãos, nós temos que entender que as leis de Deus, aquilo que Deus colocou, Deus impôs, é para preservar a vida. Existem muitas pessoas que são apegadas às leis e às doutrinas e às regras e esquecem da vida. Abraçam as leis, abraçam as doutrinas, abraçam as regras. Às vezes, a vida humana ela sofre por causa desses dogmas ferrenhos, mas a preservação da vida é esquecida. Meus irmãos, o cristianismo, ele preserva a vida. Eu quero deixar aqui para você hoje somente isso. As leis de Deus, tudo o que Deus propôs em sua palavra, os ensinamentos, os mandamentos, tudo é para preservar a vida. Tudo é para preservar a vida. Para preservar a sua vida. Para preservar a minha vida. Porque existe uma preocupação de Deus comigo e com você. Se por acaso, meus irmãos, for cair algum decreto que vá permitir a abertura das igrejas, a nossa ideia, pelo menos por enquanto, é de não abrir. Porque nós temos na mente a questão da preservação da vida. De preservar você. Preservar a sua família. Porque nós nos preocupamos com você, como eu sei que vocês se preocupam conosco. Entendam isso, tudo que Deus deixou em sua palavra é para preservar a sua vida. É para cuidar de você. Porque só existe uma coisa que é maior do que a vida, que é o amor. Jesus veio e entregou a sua vida por amor. A mim e a você. O amor é maior do que a vida. Mas a vida é maior do que as leis, dogmas e regras. Deus abençoe a sua vida, meus irmãos, que Deus te dê uma boa semana, dê uma semana abençoada, uma semana de coisas boas para você,
E eu quero deixar só um aviso que aqui no cantinho da live tem uma imagem aqui, como é o nome disso, hein? QR Code. QR Code, é? QR Code, meus irmãos, eu sou meio matuto, é QR Code. Para que serve isso? Você coloca o celular lá e vai direto na conta da igreja. Aqui é um negócio, né? Um negócio atual, viu? Sofisticado. Você coloca lá o celular, a câmera, né? Coloca a câmera ali, meus irmãos, na imagem do QR Code e já carrega a conta da igreja. Você pode fazer a sua oferta, seu dízimo, tá bom? Cooperar com a igreja. O QR Code está aqui. Aqui é sofisticado, viu, irmãos? Deus abençoe a sua vida. Vamos louvar mais uma vez. E após o louvor, a irmã Sueli termina com a oração. E vocês fiquem na paz, debaixo da bondade de Deus. Nosso culto. Santo e eterno Deus, te glorificamos, te agradecemos, Senhor, por este momento. Obrigada, Pai querido, porque nós podemos estar aqui juntos, mesmo em número reduzido, mas para louvar o Senhor. Abençoa, Senhor, nossa semana, cuida de nós, dos nossos afazeres, dá os livramentos no ir e voltar do trabalho. Que o Senhor esteja com cada irmão desta congregação, desta igreja, abençoando suas vidas, suprindo suas necessidades, ouvindo, Senhor, atendendo às orações, ó Deus. Te peço, Pai querido, que a nossa semana, Pai, seja uma continuidade do culto dominical, que nosso culto seja um estilo de vida, que nós nunca deixemos, ó Pai, te honrar, te adorar, de ler a Tua palavra e de falar contigo, Deus querido. Abençoa todos nós e é isso que eu te oro, em nome santo de Jesus Cristo. Amém. Deus te abençoe, Deus te guarde,
Deus te dê uma excelente semana debaixo da sua graça. Até a próxima live, se Deus quiser. Até semana que vem, se Deus quiser.